Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e nós vamos juntos então fazer a resolução dessa atividade de estudos número 1 aí de controle multivariável, tá? Nessa nossa primeira atividade aqui, né pessoal, nós temos aqui um circuito que ele é um circuito RLC, né, para que a gente possa fazer uma análise, tá? E tirar aqui, expressar, né, esse circuito aqui por meio de variáveis de estado, né, de forma matricial aqui, conforme está sendo pedido, tá? É claro que nós vamos fazer o desenvolvimento passo a passo aqui. Então, fazendo uma leitura rápida aqui sobre a atividade, pessoal, nós temos que considerar então um circuito eletrônico que ele é composto por duas malhas, tá? Conforme a gente está vendo aqui. Foram dadas, tá, pessoal, as equações que nós temos aqui que governam essas malhas, mas eu queria deduzir ela junto com vocês para que fique bem explicadinho, tá? Que fique bem passo a passo, aí vocês entendam exatamente tudo o que está sendo feito aqui, tá? Então é para a gente observar aqui que nós temos nesse circuito duas tensões de entrada. Olha só, essas palavras aqui elas são bastante importantes aí, tá? Para a resolução aqui do nosso problema, ó. Tensões de entrada, nas quais foram chamadas aqui de VA e de VB. E a tensão em cima do capacitor chamamos de V, tá? Apenas de V, ok? Considerando como variáveis de estado as duas correntes e a tensão no capacitor, tá certo? E já tendo como definição as seguintes expressões aqui do sistema, é para a gente expressar o sistema eletrônico por meio de matrizes de estado, tá? Conforme eu disse para vocês, foram fornecidas essas expressões, mas eu quero tirar elas aqui com vocês para que fique muito claro, tá? Pessoal, essas expressões que governam o circuito, essas equações diferenciais, elas vêm aqui, na verdade, da análise de Kirchhoff, né? Ou seja, da lei das malhas de Kirchhoff, tá? Então, para isso, gente, todas as vezes que a gente vai fazer a retirada de expressões aqui pela nossa lei de Kirchhoff, a gente define duas correntes para as malhas, né? Eu escolho aqui o sentido convencional, tá? Ou seja, de positivo para negativo. Observem que é uma fonte aqui de tensão contínua, tá? Então, eu tenho uma corrente aqui, ó, na malha da esquerda, que a gente chama ela, por exemplo, de corrente I1, tá? E aí nós temos a corrente na malha da direita, que eu chamo ela de corrente I2, tá certo? E aí a gente vem aqui e faz a aplicação, então, das leis de Kirchhoff nas malhas, tá? Já que eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa figura que eu coloquei aqui, a figura que está no livro texto de vocês também, vamos fazer então a retirada aqui dessas tensões. O que diz, né, a lei de Kirchhoff das malhas? Bom, ela diz que se eu somar, né, pessoal, as tensões que nós temos em todos os elementos aqui na malha, tá? Ou seja, a tensão de todos os elementos, isso tem que ser igual à tensão da fonte que alimenta a malha, tá? Ou ainda, se eu somar todas as tensões da malha, tá? Isso é igual a zero, né? E a mesma coisa funciona para essa malha do lado de cá, tá? Do lado direito aqui. Então, pessoal, só lembrando, né? Nós vamos somar tensões. Ó, a tensão em cima do resistor, né? É R vezes o valor da corrente que passa por ele, tá? É lei de Ohm. Para o indutor, pessoal, nós temos uma situação um pouco diferente, que é a seguinte, né? A tensão que a gente tem aqui atuando em cima do indutor, isso aqui vem desde lá dos livros de circuitos elétricos, tá? Ela é calculada fazendo-se o valor do indutor, da indutância dele, né? O valor de L, que multiplica aqui a derivada da corrente que passa por ele em relação ao tempo aqui, ó, dI dt, tá? E por que isso, né, pessoal? Porque o nosso indutor ele é um elemento que ele acumula energia. Então, à medida que o tempo vai passando, ele vai sendo energizado e essa corrente I1 que eu tenho aqui na malha, tá, ó, ela vai mudando de valor, né, à medida que o tempo vai passando, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer situação, é só vocês consultarem um livro de circuitos elétricos aqui, que essa explicação ela vem bastante certinha aqui para vocês, tá? Então, ó, o que nós vamos ter aqui? No capacitor, tá certo? Nós temos uma corrente, né, que vai descer para cá, ó, tá? E essa corrente aqui, ó, IC, tá? Vamos chamar de ICI do capacitor, ela vai ser a união dessas duas correntes, ó, I1 mais a nossa corrente I2, tá? E pessoal, do mesmo modo que nós temos nos livros de circuitos elétricos, né, que a tensão em um indutor, ela é dada aqui dessa maneira, essa corrente aqui, ó, que passa num capacitor, tá, pessoal, ela é dada da seguinte forma: corrente num capacitor, IC, ela sempre é dada pelo valor da capacitância dele, o valor de C, que multiplica dV dt, tá? E esse dV aqui, ó, esse V é a tensão no capacitor. Então, uma coisa que a gente tem que se lembrar também é o seguinte, né? À medida que o tempo vai passando, o capacitor ele vai se enchendo de carga e a tensão em cima dos terminais dele vai mudando também, tá? Então, por isso que nós temos esse nosso elemento dV dt aqui, beleza? Então, vamos lá, pessoal, vamos retirar essas equações aqui para que fique bem explicadinho e tudo mais, né? Então, se eu somar todas as tensões aqui da malha, isso tem que ser igual a VA, não é isso? Então, nós vamos começar a retirar essas equações daqui, ó. Vamos escrever do mesmo jeito ali que foi fornecido na atividade para vocês, ó. VA vai ser igual, tá?
A tensão em cima do resistor, pessoal, ó, R1 vezes I1, tá? Mais a tensão que nós temos no indutor, ó, L1, que multiplica a derivada I1 em relação ao tempo, tá? E aí nós temos aqui, ó, mais o valor da tensão que a gente tem no capacitor. Eu estou somando tensões, tá? A gente não vai mexer com essa corrente aqui por enquanto, ó. Então, tensão de R, tensão de L, tensão de C, beleza? Então, se eu fosse escrevendo isso aqui tudo, tá? Para o resistor, nós temos, ó, o valor do resistor R1 vezes a corrente que passa por L1, tá? Para o indutor, nós temos L1 que multiplica DI1, tá certo? Em relação ao nosso tempo, ó, dt. E para o capacitor, nós temos o valor da tensão dele, que o exercício pediu para a gente chamar simplesmente de V. Então essa daqui, pessoal, é a primeira expressão que foi colocada ali para vocês na atividade. Eu vou só chamar ela de equação número 1, tá? Para a gente poder organizar essas equações aqui. Fazendo a mesma coisa, então, para outra malha, ó, nós vamos ter a nossa tensão VB, tá certo? Da malha do lado direito aqui, tá? E eu quero que vocês entendam que para a gente aplicar a nossa lei das malhas aqui, nós vamos ter a tensão no indutor, L2, tá certo? E ela vai ser por LDI2dt, mais a tensão que eu tenho no capacitor, ó, tá certo? Então, somando as tensões aqui da malha, isso tem que ser igual a VB, né? Então, o nosso VB aqui ele vai ser dado, ó, por L2, tá? Que multiplica aqui, ó, derivada da corrente 2, ó, DI2 em relação ao tempo, dt, e mais a tensão que nós temos em cima do capacitor, tá? Ou seja, somamos todas as tensões da malha. Essa equação que eu vou chamar de equação número 2, tá? E aí, por fim, pessoal, o último equacionamento que nós temos aqui seria dessa corrente que nós temos no capacitor aqui, ó. Quem que é IC, né, pessoal? IC seria a somatória, ó, de I1 mais I2, tá certo? E, pessoal, a corrente no capacitor ela é dada desse jeito que eu coloquei aqui para vocês. É calculada fazendo-se um C derivada da tensão em relação ao tempo. Essa tensão V aqui é a tensão do capacitor, tá, gente? Não é nem o VA nem o VB, tá? Então, nós podemos escrever essa equação aqui da seguinte maneira, né? A corrente que eu tenho IC ali, ó, corrente no capacitor, ela é dada pela somatória I1 mais a nossa corrente I2, tá? E isso aqui é igual ao valor de C dV dt, tá? Então, só lembrando, né, se vocês quiserem mesmo essas equações aqui, ó, C dV dt e essa DI dt, elas têm demonstrações matemáticas, tá, pessoal? É só consultar os livros ali, o livro de circuitos elétricos do Sádico traz elas certinho ali pra gente, tá? É só vocês consultarem lá se quiserem saber mesmo de onde que elas vêm. Então, beleza, pessoal. Aí, ó, vamos entrar aqui na nossa teoria da nossa matéria mesmo, né? O que eu quero que vocês entendam aqui, gente? Eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Nesse circuito aqui, nós temos algumas grandezas que elas estão variando, tá? E o que a gente considera aqui que está sendo as nossas variações, ó? Essa corrente I1, ela muda à medida que o tempo passa, tá certo? Por causa do indutor aqui. Essa corrente I2, ela muda à medida que o tempo passa, tá certo? E eu tenho também, pessoal, que a nossa tensão em cima do capacitor aqui, ela também está mudando, tá? Então, pessoal, qual que é o sistema? Qual que é o processo aqui? Eu tenho aqui um sistema que ele tem mais de uma variável. Eu tenho como aqui, ó, considerar I1 como sendo uma variável, I2 como sendo uma coisa, né, que está variando, e a tensão no capacitor como sendo uma outra coisa que está sendo variada, tá? Então, por conta disso, pessoal, esse circuito aqui ele pode ser representado por um sistema de controle, e esse sistema de controle é um sistema de controle multivariável, tá? O nome multivariável vem porque nós temos mais de uma variável, tá certo? E aí, pessoal, por isso que eu coloquei essa figura aqui para vocês, ó. Essa figura ela vem lá do livro texto, tá? E eu gostaria que vocês entendessem o seguinte, isso aqui representa pra gente um sistema de controle multivariável, tá? O que seria esse tal desse sistema que vocês estão vendo aqui, pessoal? Eu quero que vocês entendam que o sistema ele seria o circuito, tá? Sem as fontes aqui sendo aplicadas, ó. Somente o circuito eu tenho ele aqui como nosso sistema, tá certo? Aí eu tenho aqui, pessoal, ó, o que nós chamamos de entradas desse sistema, que estão representadas aqui, ó, por U1, U2, U3 e assim por diante. E aí essas entradas, gente, conforme o enunciado do exercício falou, tá? Elas são as nossas fontes, ó, VA e VB, tá? Então,
qual que é o rolê aqui, né? Eu tenho o meu circuito, tá? Que é o sistema, eu aplico essas tensões VA e VB nas entradas, tá? E com isso eu tenho correntes I1 e I2 e tensão no capacitor sendo modificadas à medida que o tempo vai passando, ou seja, isso aqui está sendo variado, tá certo? E aí, pessoal, ó, qual que é a situação que eu tenho aqui? Todo sistema, tá, que pode ser modelado desse jeito, ele tem o que nós chamamos de variáveis de estado, tá? E essas variáveis de estado são as variáveis, as grandezas variáveis que eu tenho aqui no meu sistema. Então, o que está mudando aqui, né, à medida que o tempo está passando, tá certo? São as nossas variáveis de estado, tá? E aí, gente, qual que é o cenário, né? Como eu tenho mais de uma variável, tá certo? Uma forma matemática que facilita a nossa análise aí é escrever essas variáveis de estado aqui por meio de matrizes, tá? Então, acreditem ou não, essas matrizes elas nos ajudam aí a modelar o sistema de uma maneira mais simples, tá certo? Então, gente, ó, qual que é a situação que nós vamos ter aqui? Nós precisamos, primeiramente, esse sistema aqui ele pode ser modelado pelo que nós chamamos de equação diferencial do vetor de estado, tá? São nomes diferentes aí, mas nós vamos nos acostumando com eles aí. Então eu vou começar por ela, ó, equação diferencial, tá certo? Do vetor de estado, do vetor de estado, tá? E pessoal, essa equação diferencial desse vetor de estado é na verdade a equação matemática que relaciona esse x de t aqui com as nossas entradas, tá? Essa equação ela está no livro texto de vocês, beleza? E ela está descrita para a gente dessa forma aqui, ó. Nós temos uma x' de t, tá? E ela é escrita da seguinte maneira, ó. É um determinado valor A que acompanha aqui, ó, x de t, beleza? Mais um determinado valor B, tá? Que acompanha o de t, tá certo? Então, gente, ó, situações que nós temos aqui. Essa x de t que vocês estão vendo aqui, elas representam para a gente as nossas variáveis do sistema, as variáveis de estado, tá? Essas u aqui, ó, elas representam para a gente as nossas entradas, beleza? E aí esses termos que aparecem aqui, ó, A e B, nós vamos escrevê-los de forma matricial, tá? Matricial porque nós temos mais de uma variável. Então, qual que é o nosso objetivo aqui, pessoal? Nosso plano inicial é escrever essas equações diferenciais aqui, tentando seguir esse formato que nós temos aqui, ó, tá certo? Para que depois a gente possa escrever isso aqui em uma matriz, tá? E aí, gente, ó, uma coisa que, em questão de notação, né, tá certo? Só para facilitar um pouquinho a nossa escrita, eu vou só tirar esse T entre parênteses aqui, ó, já fica implícito, tá? Que é um circuito em função do tempo, tá certo? Então eu vou escrever ele somente assim, ó, x', tá? E isso aqui vai ser igual, ó, uma AX mais BU, tá? Eu não vou ficar escrevendo esse T entre parênteses aqui, porque isso aqui vai complicar bastante aí a nossa vida. Pode ser que a gente acabe esquecendo dele e deixa o cálculo mais chatinho de fazer. Tá? Então é só uma anotação. Então nós vamos escrever as nossas equações diferenciais desse jeito aqui, ó, x' igual a uma AX mais uma BU aqui, tá? Então, gente, ó, vamos lá. O próprio exercício, né, já tinha dito pra gente isso nessa parte que eu marquei de amarelo, mas conforme vocês já entenderam aqui, é pra gente considerar como variáveis de estado as duas correntes, ou seja, I1 e I2, tá? E a tensão no nosso capacitor, beleza? E aqui, pessoal, ó, entendam junto comigo, por favor, as nossas variáveis de estado são esses x aqui, ó, beleza? E aí, para a gente escrever esse nosso sistema todo, nós vamos escrevê-lo como essa equação diferencial do vetor de estado. Vamos lá com muita calma aí que a gente vai resolvendo bem calmamente, vai ficar bem claro aí para vocês, tá? Mesmo que esse vídeo fique grande, não tem problema, o importante é que vocês entendam. Então vamos lá, ó. Considerando como variáveis de estado, né? Considerando como variáveis de estado, tá? As nossas correntes, né? I1, tá? I1, I2 e V, né? Esse V aqui seria a nossa tensão do capacitor, tá? Então, pessoal, ó, essa X aqui que eu estou escrevendo para vocês, tá certo?
ela vai ser da seguinte maneira, ó, essa x, tá? Ela vai ser uma função aqui de 3 variáveis, tá certo? Então, nós temos variável 1, 2 e 3. Então, eu vou mudar a forma de escrever ela igual os livros de controle eles usam. Ó, nós vamos chamar de x1, x2 e x3, tá certo? E x1 eu vou me referir a I1, tá? x2 nós vamos nos referir a I2 e x3 nós vamos nos referir a V, tá certo? Então, a gente pode escrever isso aqui da seguinte forma. X, I1, I2... e V, tá certo? Eu acho que eu deveria ter escrito isso aqui primeiro, antes, tá? Eu vou fazer isso aqui agora para não dar confusão. Pera aí, deixa eu colocar isso aqui, beleza? E esse cara é igual a isso aqui, ó. Fechou. Agora acho que fica um pouquinho melhor. Então, considerando que x de I1, I2 e V, tá certo? É igual a x de x1, x2 e x3, tá? E outra coisa que nós vamos ter aqui também, nós vamos equacionar, ó, a U também aqui no nosso sistema, tá? Então, vamos colocar aqui a seguinte situação. Entradas do sistema. Entradas do sistema. Beleza? E aí essas entradas do sistema a gente vai fazer uma coisa muito parecida aqui, ó. Só que eu quero que vocês observem que nós só temos 2 entradas, não é isso? A VA e a VB, né? Aquelas fontes de tensão. Então, como é que nós vamos escrever elas aqui? Ó? As entradas do sistema, nós vamos ter aqui VA e VB, tá? E aí, nós vamos equacionar elas da seguinte maneira, ó, a nossa U, tá? VA, VB, elas vão ser escritas como sendo U, tá certo? De U1 e U2, seguindo a mesma notação aí dos nossos livros de controle, tá? Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos substituir isso aqui, ó, beleza? x1, x2, x3, o 1 e o 2, lá nas nossas equações que foram fornecidas aqui no meu sistema, beleza? E isso já vai começando a ter o formato que eu quero aqui, ó, de AX mais um BU, tá? Então, vamos lá, ó, substituindo, tá? As variáveis de estado, as variáveis e as entradas nas equações 1, 2 e 3, beleza? Para ficar bem passo a passo e bem explicadinho tudo que a gente fez. Pessoal, vamos lá, ó. A primeira equação que eu tenho aqui, tá certo? Ela é dada da seguinte forma, ó. VA, tá? R1I1 mais L1DI1DT mais um valor de V, que é a nossa tensão no capacitor. Vamos ver aqui, ó, que nós chamamos, tá? I1, tá certo? I2, aliás, I1, I2 e V de X1, X2 e X3. Então aqui, ó, onde eu tiver I1, tá? I2 ou V, nós vamos substituir por X1, X2 e X3. E onde eu tiver VA, pessoal, e VB, nós vamos escrever isso aqui como sendo U1 e U2, beleza? Para que isso aqui vá tomando o formato que a gente precisa. Então vamos pensar aqui que aquela primeira equação que eu escrevi ali para vocês, ela vai ficar da seguinte forma, ó. Era VA, não é? Então nós vamos escrever U1. Isso aqui vai ser igual, ó, R1, não é? Que multiplica o valor de I1, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, R1, X1, tá? Mais um L1, que multiplicava a derivada, né? Derivada de I1, ou seja, dx1 dt, tá certo? Mais a tensão no capacitor. Então, nós vamos chamar aqui, ó, de X3. Percebam que eu tenho exatamente a mesma equação, tá? E aí, gente, ó, o nosso plano aqui vai ser fazer o seguinte, ó, e aí é uma outra situação que é bastante importante. Eu não sei se vocês se lembram lá em cálculo, desde cálculo 2, todas as vezes que a gente tinha uma derivada de alguma coisa em relação ao tempo, a gente representava essa coisa por uma linha ou por um pontinho. Então, por exemplo, ó, se eu tivesse uma coisa do tipo assim, dv dt, tá? Lá no cálculo, a gente poderia representar isso aqui da seguinte forma. A gente poderia colocar como V um pontinho em cima, tá? Que é uma questão de notação. A gente olha e já entende que é em relação ao T, tá certo?
Ou ainda a gente poderia escrever esse V como sendo uma V', tá certo? Ó, V', todo mundo olha e sabe que é a derivada de V em relação ao t. Por que eu estou dizendo isso para vocês, pessoal? Porque eu tenho aqui, ó, dx1 dt. Então, se eu escrever esse x1 como sendo uma x', tá certo? Isso aqui já fica um pouco melhor aí para a gente poder interpretar, calcular, tá? E ele já fica nesse formato aqui, ó. Vocês estão vendo x'? Esse x' significa dx dt, tá? Então, eu vou fazer isso aqui nessa nossa equação, tá? Então, ó, como que ela vai ser escrita, né? Só avançando aqui nela. Nós vamos ter, ó, U1 é igual R1 x1, tá? Mais aqui, ó, L1 que multiplica, beleza? Ou nem precisa escrever se multiplica, né? Nós somos adultos, né? Então, L1 x1 linha, beleza? No lugar de x1 dt. E mais um x3 aqui, ó, tá? Pessoal, aí qual que é o nosso cenário? Do jeito que eu tô falando para vocês, eu quero deixar todo mundo como sendo x', um AX mais um BU, tá? Então, eu vou isolar esse x1' aqui, ó, beleza? Porque eu quero escrever todo mundo em função de x1, x2, x3, tá? Então, ó, para fazer isso, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou isolar ele, tá certo? Então, eu vou deixar, ó, L1 x1' igual, beleza? E vou passar esses dois números aqui para o lado esquerdo aqui, ó, da igualdade, né? Só escrevendo ele desse lado aqui. Pessoal, só que eu vou colocar isso aqui em ordem, tá certo? Tudo que for x1 primeiro, tudo que for x2 primeiro e tudo que for x3 e depois o valor de u, tá? Então, se vocês observarem aqui comigo, eu vou ter, ó, menos R1 x1, tá? Agora, o que mais aqui? Eu tenho aqui menos x3, ó, que eu peguei o x3 e joguei para lá. E mais um determinado U1 aqui, ó, tá? Só isolei o L1 x1'. Mas eu quero deixar o x1' sozinho, isolado aqui, ó, tá? Então eu vou escrever ele da seguinte maneira, ó, x1'. Estão vendo que o L1 está multiplicando? Então ele vai passar dividindo todo mundo aqui, ó. Então ele vai ser igual menos 1 sobre L1, tá? Passando dividindo, x1 menos, aliás, faltou o R aqui, opa, R sobre L1. Desculpa aí, gente, ó, passou o L1 dividindo, tá? O R1 sobre o L1. Menos, agora aqui sim, ó, 1 sobre L1 x3 e mais 1 sobre L1 que multiplica o 1, tá? Essa equação eu vou conservar ela aqui, ó, porque ela já é a nossa primeira equação da matriz lá que nós vamos precisar escrever, tá? Daqui a pouco eu já relembro vocês aqui sobre ela.